Quando você tem uma refeição de proteína muito carregada, você vai ter a quantidade necessária para a síntese de tecido muscular ali, para fazer com que você ganhe massa muscular, mas uma boa parte dessa proteína, ela vai para uma outra rota, e essa rota vai transformar ela em energia, que poderia ser feito da mesma forma pelo carboidrato. Você poupa, né, o carboidrato. Então, de uma forma simplista, você está trocando frango por arroz. Sabemos que a ingestão de proteínas deve ser fracionada. Qual seria, então, a quantidade ideal por refeição? Bom, a quantidade de proteína é calculada por quilo corporal. Atletas de fisiculturismo, principalmente usuários de hormônio esteroide, chegam às vezes a bater 3,5 kg corporal de proteína. Mesmo que ele entenda que essa quantidade de proteína vai muito além do que os estudos dizem, ele tem o objetivo de restringir mais carboidrato e aumentar mais a proteína. Se um atleta de 100, 120 quilos bate 3,5 kg corporal, a gente está falando de uma quantidade muito alta de proteína. Mais 300 gramas. Mais 300 gramas. Dividir essa quantidade de proteína em 4, 5 refeições, talvez o levaria para refeições de 50, 60 gramas. A pergunta é, qual a quantidade ideal, qual é o mundo ideal de quantidade de proteína por refeição? E por quê? Porque existe um mito da absorção, não é verdade? E a gente pode quebrar esse mito aqui agora. O que a gente vê na literatura é que foi achado, em média, 300 a 400 miligramas por quilo por refeição. Então seria... Há uma quantidade por quilo corporal também. O Stuart Philip, no começo, ele pegava o total, e ele via o total de proteína 2, 2.2, 2.5, e ele queria saber, tipo, na refeição, quanto de proteína eu precisava colocar por refeição para dar esse total, mas qual que era a atividade da síntese proteica com aquela quantidade. Aí começou o problema de confundir absorção com aproveitamento. Sim. Então, assim, tipo, se eu como 40, 45, 50 gramas de proteína numa refeição, que vai dar, tipo, 150 de filé de frango, por exemplo, eu vou absorver. Inevitavelmente. Não importa a quantidade de refeição por proteína, você vai absorver. A gente tem uma quadra de tênis aqui dentro, que é o intestino, e ela tem 200 metros quadrados e a Boarding School absorve. A questão é, se você excede a quantidade de proteína sem a quantidade devida para você, ela vai ser desviada no metabolismo de oxidação. Ureia, amônia e vai embora. Então, uma parte de glicose, alguma síntese de ácidos graxos, mas assim... você vai perder essa oportunidade de ter usado isso porque o corpo não tem essa capacidade de realmente aproveitar a síntese no máximo dessas quantidades. Então ele vai desviar. Agora, não que não absorva. Então quebra-se o mito, absorve uma quantidade considerável. A questão é, se você está numa síntese proteica de aumento de massa magra, você tem que ajustar a oferta proteica, mas o que importa de fato é o contexto da caloria total. Então o cara que está restringindo calorias, ele precisa aumentar a proteína. Um cara que está num bunker, ele não precisa aumentar tanta proteína. Então, esse é o jogo da quantidade. E os coaches estão acertando muito isso no Brasil, né? Então, a atleta que usa hormônio, a gente vê até 4 gramas de proteína por quilograma de peso. E a briga é, absorve? Vai absorver, mas assim, o quanto que o hormônio no músculo está ajudando naquela chave de síntese. Tem um limite muscular. Por isso que o Ronnie Coleman falava, não adianta você querer acelerar o processo. Existe um time para você sintetizar a proteína. Por isso que às vezes o exagero você perde a oportunidade de crescer de fato. Exatamente. Você emenda, por exemplo, uma pessoa que emenda uma refeição com a outra. E aí? Consome, sei lá, 100 gramas de proteína numa refeição. Viu? Não deu tempo de comer o lanche da tarde, emendei com o jantar. Beleza, você absorveu toda a proteína que você consumiu, mas de fato não usou para a síntese proteica, né? Então, traduzindo para a galera, quando você tem uma refeição de proteína muito carregada, você vai ter a quantidade necessária para a síntese de tecido muscular ali, para fazer com que você ganhe massa muscular, mas uma boa parte dessa proteína, ela vai para uma outra rota, e essa rota vai transformar ela em energia, que poderia ser feito da mesma forma pelo carboidrato. Você poupa, né, o carboidrato. Então, de uma forma simplista, você está trocando frango por arroz. Quem é mais caro? Com certeza. Frango. Então, cuidado com altas taxas de proteína, porque você pode estar perdendo dinheiro. Você sobrecarregará os rins? Não tem essa questão direta, mas a gente percebe que
você pode economizar órgãos importantes como fígado e rins em relação ao que ele tem que fazer, como depuração, filtração glomerular. E a gente tem alguns estudos mostrando alguns efeitos negativos na microbiota, né? Então, uma dieta muito rica em proteína pode sim afetar a microbiota. Então, de fato, não temos muitos estudos mostrando malefício nos rins, né? Que é o maior medo da galera. Sim. Mas a microbiota, ela acaba se ferrando um pouco. Já. É que a galera não padroniza. E o que um atleta precisa? De um intestino, exatamente. É a luta do atleta. Quem é atleta profissional sabe, a luta do atleta está no intestino. Exatamente, fundamental ter uma função intestinal adequada. E o pessoal erra um pouco em confundir e colocar todas as proteínas no mesmo balaio, tipo, patinho, tilápia e frango é totalmente diferente de um mignon, um salmão, que tem uma constituição diferente. Exatamente. Então, assim, poxa, eu vou pegar ali uma base proteica para bater 25 de proteína, mas em outro peixe ou em outra proteína eu vou ter 15 de gordura. Exatamente, não consegue equilibrar, ou até mesmo a pessoa que tem um poder aquisitivo menor e acaba utilizando muitos ovos na dieta. Ovo é uma excelente fonte de proteína, óbvio, mas tem que tomar cuidado, né? Se você tem a mesma quantidade de gordura. Exatamente, e aí? E aquela tristeza, o pessoal até manda mensagem pra gente, pô, como que você vai jogar toda a gema fora, né? Vou jogar a gema tipo, um ovo mais 8 claras só bater um filé de frango. E fala, cara, numericamente seria isso, mas não que eu vou fazer você fazer isso. Exato. Mas o leigo, principalmente o leigo, eu atendo bastante pessoa que tem processo de emagrecimento, mais do que atletas, né? E aí é muito comum trocar, por exemplo, 100 gramas de frango por um ovo. Fala, cara, não bate, a conta não fecha. Aí quando você fala como que fecharia, né, quantas claras você precisaria a mais ali, a pessoa fica brava. Não, e assim, o Stuart, o Felipe, o canadense, ele colocou. Então tá, 30 gramas de proteína, a gente viu no laboratório, muscularmente falando, que a síntese não aumenta mais do que isso. Só que quando você pega num outro contexto de, por exemplo, idosos, que tem uma resistência anabólica, a quantidade de proteína é maior para eles, para ter o mesmo efeito anabólico. É mais interessante você jogar maior quantidade de proteína em uma refeição única para um idoso, por exemplo. Ele vai ter uma síntese mais expressiva. Então, por exemplo, uma pessoa normal que teria uma absorção de 0,8 por refeição, mais ou menos, um idoso ele conseguiria ter uma absorção talvez maior, uma síntese talvez maior. Então pode ser interessante nos idosos você ter uma refeição ainda mais proteica.